vocês, meus amores! Bom, gente, hoje eu quero fazer uma maquiagem muito especial em comemoração ao nosso 1 ano de canal. Pois é, gente, tem 1 ano que eu comecei aqui essa nossa jornada, né, de gravar vários vídeos aqui pra vocês. E é um momento muito especial pra mim, porque eu comecei assim, sem botar muita fé, sabe? Realmente só por gravar, e aí aos poucos a gente foi crescendo. E tivemos muitos comentários maravilhosos, tivemos muito feedback, né? E eu também acabei crescendo muito com o canal, né? Também como pessoa, essas técnicas de maquiagem também me ajudaram muito. Então é uma experiência, né? Uma jornada muito importante pra mim. E é o nosso primeiro ano aqui e eu quero fazer uma maquiagem de respeito. Então bora que eu vou ensinar. Bom, gente, eu vou colocar minha tiara e eu queria falar uma coisinha aqui com vocês, gente. Eu queria muito agradecer de coração mesmo, gente, todo o carinho que vocês tiveram comigo, né? Todos esses comentários de vocês interagindo nos vídeos, nos shorts e tudo mais. Eu queria agradecer de coração realmente, porque esse 1 ano só foi assim maravilhoso pra mim por conta de vocês, né? O canal só tá do jeito que tá por conta de vocês, então vocês são muito especiais na minha vida, tá bom? Um super beijo pra vocês e bora pra maquiagem. Bom, gente, pra começar, vocês já sabem, hidratação, e eu vou usar esse sérum hidratante aqui da Creamy, tá? Eu gosto muito desse sérum, eu sinto que ele deixa a minha pele bem sequinha, tá? Ele não é aquele tipo de hidratante, assim, que deixa pegajoso e tudo mais, não. Eu sinto que ele hidrata bem a minha pele, só que ele não é aquela hidratação, uau, aquela hidratação super potente, tá? Na verdade, é uma hidratação bem levinha. Ele fala que ele é tanto pra dia quanto pra noite, mas eu sinto que ele pode ser mais pra dia, sabe? Quem gosta de fazer, assim, aquele negócio de skincare mesmo, mais pesadinho, com bastante hidratação na parte da noite, ele já não é tão recomendado assim por mim, sabe? Eu acho que ele é muito bom para começar o dia. Quem tem a pele bem sensível, ele é muito bom porque ele é muito leve, né? Então ele não pesa nada, ele é um sérum bem gostosinho assim de aplicar. Mas realmente esse boom de hidratação realmente ele não dá. Ele é só aquela hidratação assim, mais pra gente começar o dia, tá? E eu vou dar um boost assim realmente na minha hidratação com esse bastão aqui para olhos, tá? Para a área dos olhos da Rica, gente. Esse sim, ele é um bastão muito hidratante, tá? Ele é aquele tipo de hidratante bem potente. Só que ele é um hidratante muito legal porque por mais que ele hidrate muito bem a área dos olhos, que inclusive até arrasta um pouquinho para cá, que é uma parte bem ressecada do meu rosto também, ele tem essa proposta de ser sequinho, né? Então ele hidrata muito bem e ele não fica pegajoso. Isso é uma coisa, gente, que eu prezo muito, porque como eu acabo maquiando muito e tudo mais, e eu maquio praticamente todo o santo dia, né, pra poder sair e tudo mais, então eu preciso de algo que hidrate e que não fique oleoso, né, que não fique pesado. Então o combo desses dois hidratantes aqui funciona super pra mim, principalmente na parte do dia, tá? Esse bastão de hidratação aqui pra área dos olhos, da Rica, ele fala que a gente precisa aplicar 2 vezes por dia, então eu gosto de aplicar tanto no skincare da parte da manhã, quanto na parte da noite. E ele ajuda também a reduzir olheiras, então ali mais ou menos 28 dias que ele fala, você já consegue perceber essa diferença mesmo, né, nas suas olheiras. E como do nada começou a me dar muito olheira, eu gosto muito de usar ele, eu tô gostando bastante, tá? Principalmente pra essa hidratação que não fica pegajosa. Eu vou usar esse primer aqui, tá? Da Eudora, que é um primer, gente, que vocês já estão cansados de ver, né? Aquele primer maravilhoso. E, gente, ele é tão bom, porque assim, eu tô com muitos poros dilatados ultimamente. Tô com muita olheira, muitos poros dilatados, tá difícil a minha pele ultimamente. Mas esse primer aqui, ele deixa um toque muito aveludado, tá? E ele disfarça muito bem mesmo. Então é aquele primer, gente, que a gente passa e fala, cara, eu posso aplicar qualquer base que vai estar super tranquilo. Ele deixa a pele muito bonita, muito bumbumzinho de neném, entendeu?
Tá muito gostoso mesmo. Ele deixa a pele muito gostosa mesmo, um efeito muito bom. E ele também tem efeito ultra mate, então ele não fica nada pegajoso ou você sente na pele. Esses 3 produtos pra mim é aqueles 3 preparadores de pele que, cara, eu não largo de mão, entendeu? Eu preciso ter eles porque a minha maquiagem só fica impecável com o combo desses 3. Eu também vou aproveitar para aplicar esse spray fixador aqui da Avon, que vocês também já estão cansados de ver, né? Que é o meu preferido de todos. Eu sinto que ele deixa aquela sensação meio preguentinha na pele, porque isso é muito bom, principalmente quando a gente vai aplicar a base, né? Quando se trata de preparador, né, de fixador e tal, geralmente eles tendem a deixar realmente essa textura mais pegajosa na pele, justamente para a base grudar e não sair do lugar, né? Então eu gosto muito bem dele, tá? Eu gosto dele mais como preparador do que para fixador. Eu sinto que ele prepara muito mais a pele, deixando esse preguentinho na pele, do que fixar realmente a maquiagem. Então eu uso ele sempre antes do que depois. Eu vou aproveitar também pra gente fechar com chave de ouro essa preparação de pele, a blindagem da Pop, tá, gente? É uma das minhas blindagens preferidas, tá? Vocês sabem, eu sou completamente viciada nessa blindagem. Eu gosto de usar essa blindagem porque pra mim ela tem 3 funções. A gente pode tanto aplicar ela direto na pele, como eu tô fazendo agora, que aqui eu sinto que todos os produtos que vão vir depois, cara, vão grudar, não só a base, mas o corretivo também, principalmente as coisas que vêm cremosa, né, diretamente na pele. Gente, eles grudam na pele e não sai mais, entendeu? Eles fixam realmente, a blindagem deixa uma pele maravilhosa, entendeu? O segundo jeito que eu gosto de usar ela é aplicar no produto, então eu pego um pouquinho de base no dorso da mão, pingo umas 3 gotinhas de blindagem, aplico no rosto, porque vai ajudar também na durabilidade da própria base, né? Aqui, quando a gente aplica no rosto, qualquer produto que a gente aplique, ele vai fixar, porque a pele mesmo ali já tá com a própria blindagem. Quando você aplica no produto, o produto fixa na pele. Então, é ali um pouco mais... Tipo assim, eu quero que minha base realmente grude muito mais na minha pele. Então, a gente aplica na base, entendeu? Eu quero que todos os produtos grudem, então eu vou aplicar principalmente na pele inteira. E a terceira função que esse produto tem, que eu sou completamente apaixonada, que eu não sabia, eu simplesmente descobri pelo próprio TikTok, que é usar a própria blindagem, principalmente essa da Pop, que ela é um pouco mais oleosinha, assim, um pouco mais olhinho, para poder derreter a maquiagem. Então a gente terminou toda a maquiagem, precisa tirar, aplica 3 gotinhas da blindagem no rosto e vai espalhando, porque como ela é um óleo, ela vai derretendo toda a maquiagem, inclusive rímel, que é muito difícil de sair, e essa blindagem ajuda muito a tirar. Então eu gosto muito dessas 3 funções da blindagem, principalmente a última, né, de tirar a maquiagem, que pra mim facilita 90% da remoção da maquiagem. Então é um alívio muito grande pra mim. Eu agora vou aproveitar para dar uma hidratação ali, uma atençãozinha mais para os meus lábios também. E eu vou vir com esse bálsamo aqui da Eudora, que por mais que a cor assuste, que é o roxo bem forte, ele fica super levinho, super translúcido na boca. Ele realmente é um bálsamo com um pouquinho de cor. Eu gosto muito dele, eu sinto que ele hidrata muito bem a minha boca. E eu amo ele, tá? Bom, gente, com os meus lábios já hidratados, eu vou vir com uma paletinha de corretivos que eu tenho aqui. Eu vou pegar esse segundo corretivo aqui, que ele é o mais clarinho, tá? Vou pegar com um pincelzão assim mesmo, porque eu quero aplicar por toda a minha pálpebra e eu quero algo mais rápido. Eu vou começar pelos olhos, porque como eu vou mexer com glitter e tudo mais, mexer com sombra brilhosa, eu quero realmente deixar a pálpebra totalmente pronta, né? Deixar os olhos todo feito, para depois a gente vir fazer uma pele sem correr o risco, né, de cair glitter, pó mesmo, sombra na parte da pele e acabar estragando, né? Então eu vou vir aqui aplicando com um pincel mais fofão mesmo, pra gente não perder tempo, né? Eu quero essa maquiagem aqui bem bonitona. E eu vou aplicar o corretivo por toda a pálpebra, tá? Venho, pego aqui com o próprio pincel mesmo, tá? E vou aplicando aqui por toda a pálpebra, dando leves batidinhas, tá? E eu gosto até de arrastar um pouquinho pra fora, porque geralmente a gente sempre faz um gatinho, né? Então é bom deixar o corretivo um pouquinho pra fora também. Agora, pra gente assentar melhor esse corretivo, né, deixar ele realmente no lugar e tirar um pouquinho das marquinhas do pincel, eu venho com uma esponjinha minha, tá úmida, tá? Pra gente deixar tudo bonitinho e bem uniforme aqui nessa pálpebra.
Bom, gente, vamos lá. Agora para a parte dos olhos, realmente começar com o esfumado, eu quero esse olho bem frio. Eu quero tons bem frio mesmo, porque como a gente vai trabalhar com prata, porque é o que eu quero fazer um fundo um pouco mais cinza e tudo mais. Então eu vou pegar ali esse tom aqui, ó. Esse aqui, que ele é quase um rostinho bem próximo, tá? É um marrom bem frio aqui. Vou pegar ele dando batidinhas assim pra tirar o excesso na própria paleta, tá? Inclusive estou usando a paleta da Obsidian. Com o pincel de esfumar, eu vou puxando aqui de baixo e trazendo bem aqui até o início, realmente fazendo um esfumado. A gente pode até pegar ele daqui realmente do final e trazer ele aqui pra frente, tá? Isso é até melhor aqui que a gente já deixa um formato bem arredondado ali. E a gente também já pode fazer aqui um gatinho, quem quiser fazer gatinho ali nessa maquiagem, puxar daqui pra fora e trazer pra dentro. Então a gente faz esse movimento aqui, entendeu? Puxa pra fora e traz pra dentro. Lari, quero fazer um olho mais arredondado. Pega daqui do final e puxa pra dentro, fazendo movimentos circulares. Essas formas que eu ensinei ajudam a gente a deixar o formato do olho, realmente fazer um formato ali diferente. Então, quando você puxa daqui pra cima, pra dentro, você faz esse gateado. Quando você puxa aqui do final do olho pra dentro, fazendo esse movimento, você deixa o olho mais redondo. Como eu quero algo mais arredondado, eu vou vir daqui de baixo mesmo, puxando pra dentro, né? Então, eu venho fazendo esse esfumado e eu gosto de subir bastante, tá? Deixar bem alto aqui, porque como eu tenho a minha pálpebra um pouco caída, quando você faz um esfumado bem alto, a chance dessa sombra não ficar feia, ficar mais aparente, mais bonita, é mais alta. Então você puxa realmente esse esfumado pra cima, principalmente que ele tem a pálpebra bem caída, sobreposta, assim, né? Você pode fazer o esfumado bem alto pra ficar mais bonito e aparecer melhor na maquiagem, tá? Então eu gosto sempre de vir aqui de baixo, puxando pra cima, tá? Puxando bem pra cima, assim, pra gente conseguir fazer o esfumado, cara, bem bonito. E eu venho com a mão bem leve, tá, gente? Bem pegando aqui na pontinha do pincel, adicionando mais produto, né, de acordo com o tom que eu quero deixar, que é realmente deixar essa pálpebra bem fria. Então, a gente vem com a mão bem levinha. Agora, com essa paletinha aqui da City Girls, eu vou pegar esse tomzinho aqui, gente, ó. Que ele é tipo um cinza, né? Ele tem um fundinho um pouquinho arroxeado, assim, mas eu quero aplicar ele como base pra gente poder aplicar uma sombra ali mais prata e tudo mais, pra gente poder introduzir os brilhos. Então, eu vou aplicar ele por toda a minha pálpebra. É um tomzinho, assim, de cinza mais frio, realmente bem clarinho, né? Então, a gente tem que ir construindo camadas com ele. Eu vou aplicar essa sombra mesmo com o dedo, porque eu sinto que ele pigmenta mais, tá? Mas se você tiver uma sombrinha um pouco mais prata, realmente você pode vir aplicando com o próprio pincel. Bom, gente, como eu não tenho nenhum glitter, nenhuma sombra de fato prata, né? Eu vou vir com um delineador, esse delineador aqui da Avon, da Color Trend. Ele é um delineador prata, então eu vou usar ele como se fosse uma sombra líquida, tá? Então eu vou aplicar aqui por toda a minha pálpebra desde o início. Gente, olha como é a pigmentação desse produto, tá? Lembrando que eu tirei o dosador dele só para ele conseguir sair mais, tá? Pra gente conseguir trabalhar melhor. Mas mesmo assim, gente, ele brilha muito. E eu vou aplicar essa sombra líquida que a gente tem em prata por toda a minha pálpebra móvel. Agora, gente, eu vou vir com aquela mesma sombrinha que a gente começou esse esfumado, com um pincel um pouquinho menor, mas também de esfumar, tá? Eu vou vir aqui esfumando a borda desse delineado. Como ele seca, né, ele fica bem sequinho, eu vou tentar dar uma leve esfumada, uma leve marcada aqui nesse côncavo, realmente para não ficar muito nada a ver, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados pra gente conseguir dar uma certa marcação assim e ficar até mais bonito. A gente conseguiu esfumar, eu consegui esfumar um pouquinho mais a borda mesmo, tá? O início ficou um pouco difícil, mas aqui na borda a gente conseguiu esfumar e ficou até muito bonito.
Bom, gente, como eu quero um delineado, mas eu quero só o corpinho dele, não de fato o gatinho, eu vou vir com um pincel bem fininho, tá? E nessa paleta aqui da Obsidian, a gente tem uma sombra cremosa preta, e é ela que a gente vai usar pra poder fazer o corpo desse delineado, tá? Então, eu vou pegar aqui na sombra preta, molhar um pouquinho o pincel, tá? E aqui eu vou vir só na base dos meus cílios fazendo o corpinho desse delineado. Eu não quero fazer de fato o gatinho. É só pra gente marcar um pouquinho mais o formato desse olho, né? Eu acho que fica muito mais bonito, pelo menos só o corpinho do delineado. Então eu venho aqui do início. Com a mão bem leve, tá, gente? Com muito cuidado pra não ficar grosso, tá? Tem que ser algo bem fininho. Gente, o meu ficou assim de um lado e eu amei, gente. Realmente ele dá essa diferença pro olhar, né? Com o do formato do delineado e sem o formato do delineado. Gente, eu sou tão apegada a fazer delineado, gente, que assim, pelo menos o corpinho tem que ter, porque senão a maquiagem não fica boa, tá? E eu gostei muito dessa mistura dos marrons mais frio com o prata, né? E esse delineado também deu todo um tchan pra esse olho. E agora eu vou fazer do outro lado e aproveitar para aplicar um rímel. Bom, gente, eu já fiz esse finalzinho aqui desse delineado. E eu vou vir com um pincelzinho um pouquinho maior, mais achatado assim e tal. E eu vou pegar uma sombrinha preta, sim, só pra gente fazer como se fosse um delineado esfumado, sabe? No final, pra não ficar muito sem rumo, tá? É bom que a gente até consegue dar uma profundidade aqui pra esse olhar. Eu aplico aqui no final e eu vou arrastando mais pra dentro, não puxo esse preto pra fora, tá? A gente só realmente vai usar ele para poder esfumar essa parte de trás aqui desse delineado, esse final, e também para poder dar uma profundidade nesse olhar. Com esse pincelzinho aqui, sujo daquela primeira sombra que a gente usou, eu vou aproveitar para esfumar esse preto, para ele não ficar muito ali perdido nesse olho. A gente vai esfumar ele, só que eu não vou subir ele, tá? Eu vou esfumar aqui realmente só nessa borda, eu quero ele só aqui. Realmente para ficar um pouco mais concentrado e dar um pouco mais de profundidade realmente para esse olhar. E vai ficar mais ou menos assim, gente, e eu amei. Esse preto aqui fez toda a diferença nesse olhar, gente. Realmente precisava de um pretinho aqui. Bom, gente, eu quero que vocês prestem atenção agora do porquê que eu fiz os olhos primeiro para depois fazer a pele. Vocês estão vendo que a sombra preta saiu muito pra fora, né? Tá bem aqui embaixo, onde geralmente estaria a base e o corretivo. E como a gente fez os olhos primeiro, a gente pode vir com um papel, já começando a limpar aqui, pra depois vir com a base. E assim, gente, limpando fica maravilhoso, né? A gente já aproveita para deixar o gatinho que a gente queria e tudo mais. Quem quiser deixar arredondado já pode arredondar ali as bordas realmente, né? Então fica tudo muito mais fácil começar pelos olhos. Principalmente quando você mexe com sombra preta, sombra colorida que esfarela muito e glitter, gente. São três coisas que você precisa sim começar pelos olhos para depois fazer a pele, porque vai facilitar 50% do seu trabalho. Eu agora, pra gente já começar com essa pele, né, eu vou vir com esse glow aqui, esse iluminador corporal, tá? E pra rosto, da Eudora. Eu quero bastante brilho, eu quero essa pele bem glow, tá? Então eu vou aplicar bastante ele aqui pelo meu rosto e eu vou aplicar ele com um pincelzinho, tá? Esse pincel aqui é de língua de gato. Eu gosto de aplicar esse iluminador aqui antes da base, porque ele dá um glow tão bonito assim, gente, pra pele. Tão bonito mesmo. Ele tem um tom mais dourado, né, e tal. Ele deixa até um pouquinho mais bronzeada a pele. E eu simplesmente sou apaixonada, tá? Em muitas maquiagens aqui do canal vocês já me viram usando, porque é um dos meus produtos preferidos da Eudora, tá?
Realmente, gente, eu sou apaixonada por esse iluminador corporal. E o melhor dele é que o cheirinho dele é tão gostoso, gente, é tão gostoso. E ele é muito fácil de espalhar, tá? Você pode espalhar com a mão, com um pincel, enfim. Ele é super fácil de espalhar, além de deixar um glow maravilhoso, mesmo com a base por cima. Gente, eu realmente sinto que ele é puro brilho. Puro brilho, gente. Olha esse brilho que ele deixa na pele. Olha esse glow que ele deixa. Realmente, gente, é um iluminador daqueles bem potentes, né? Então a gente passa uma base por cima, ele ainda reflete bastante. É uma das coisas que eu mais gosto nele, tá? E pra gente poder fazer essa pele maravilhosa, eu vou vir com duas bases, com essa misturinha aqui da Intense e a base Make Be Retinol, tá? Que é uma das bases que eu mais amo também, tá? Eu vou aplicar um pouquinho mais da Intense, tá? Porque eu quero realmente a cobertura dessa base da Intense. Eu gosto muito dela, tá? É uma das minhas bases preferidas, realmente, assim. Muito boas. E eu vou vir com um pouquinho só, acho que um pump só dessa base aqui da retinol, realmente só pra gente acertar um pouquinho no tom, tá? Com o pincel aqui Kabuki, tá? Eu vou vir aplicando a base por todo o meu rosto. E uma das coisas que eu mais gosto aqui dessa misturinha é que a cobertura fica, assim, surreal, tá? E também eu sinto que a base retinol da Make Be, ela tem um glow muito bonito. Ela deixa um glow muito bonito na pele, tá? Ela não é aquela base que vai ficar, assim, totalmente mate, entendeu? Uma base muito seca, assim. Na verdade, eu sinto ela bem hidratante, tá? É uma das bases mais hidratantes que eu tenho, tá? E eu gosto muito, 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 muito dela. E olha como é boa a cobertura dessas duas bases juntas, gente. É aquela duplinha que a gente usa, cara, que a gente não abandona nunca mais. Você usa uma vez e não abandona, tá? É muito boa, gente. Eu gosto muito de misturar elas. Eu gosto muito da cobertura da base da Intense, tá? A base da Intense, ela tem uma cobertura muito boa, tá? Além de um tom maravilhoso, tá? Eu gosto muito dos tons da base da Intense, tá? Eu acho que são tons bem variados, assim. E eu gosto muito da pigmentação, da cobertura dela, tá? Eu sinto que é muito boa. E com a base Make Be, né, que é um pouco mais hidratante, tem aquele blur, tem aquele boost realmente assim, que vira a base perfeita. Então eu venho aplicando e eu sempre gosto, uma dica muito boa para vocês, é aplicar essa base no pescoço e também descer um pouquinho pro colo, tá? Isso é muito bom quando você pega uma base um pouquinho mais clara e aí você consegue acertar um pouco do tom do seu pescoço com o tom da sua pele, tá? Então isso é muito, muito, muito bom. Bom, gente, pra gente dar acabamento pra essa pele, eu vou vir com a esponjinha, tá? A minha esponjinha tá úmida, ela tá bem grandona e bem fofinha. Então eu vou aplicando, dando batidinhas aqui na pele, realmente só pra gente tirar os risquinhos do pincel, tá? Mas realmente, gente, olha que coisa mais linda. E essa pele fica muito bonita, né? Fica um glow muito bonito, justamente pela base da Make Be ser bem hidratante, ela já traz esse glow, e também pelo iluminador corporal que a gente aplicou por baixo da base. Então fica esse glow muito bonito, essa pele muito bem hidratada, a cara daquela pele assim que faz skincare toda noite, né? Que toma muita água por dia. Pois é, gente, fica essa pele muito, muito, muito bonita. Bom, gente, vamos pro contorno cremoso, tá? Vou usar esse aqui da Luineve, que o meu tom é o 3. Na verdade, esse tom ele tá até um pouquinho mais alaranjado do que o meu tom, né? Ele tá um pouco mais claro aqui. Mas eu gosto bastante de usar ele. Ele ainda tem esse tom mais bronzer e tudo mais. Ele tá mais puxado pro bronzer do que pra contorno mesmo. Mas eu gosto bastante de usar ele e ele é muito, muito cremoso, gente. Ele é um dos contornos mais cremosos que eu tenho, tá? Ele realmente é muito bom de aplicar e ele esfuma muito rápido, tá? Realmente assim como uma nuvem, gente. Você nem sente. 3 batidinhas que você dá, meu amor, poucas batidinhas assim, ele já tá esfumado, tá? Ele é muito fácil de esfumar, ele é muito levinho, ele é muito gostoso, você não sente, não é aquela coisa pesada, sabe? Ele é muito bom, só o tomzinho dele realmente que eu errei um pouquinho na mão. Porém, gente, a fórmula dele é muito boa, eu gosto muito dele. E é um dos contornos que eu uso no meu dia a dia, tá? Eu realmente trago ele pra minha vida. Viu, gente? Em poucos minutos já terminei aqui de esfumar todo esse contorno. Realmente, assim, gente, é maravilhoso. É uma praticidade, gente, que é
maravilhosa, tá? E é um dos contornos mais baratinhos que eu achei, tá? Se eu não me engano, eu paguei 15, 10 reais nele. Ele é muito baratinho, esfuma muito bem e tem uma alta durabilidade, tá? Ele dura muito na pele. Eu gosto muito, muito, muito dele. Aquele baratinho que a gente leva pra vida toda. E agora, pro blush, eu quero fazer uma misturinha que eu vi na internet pra gente ver se dá certo, que eu tô completamente apaixonada, tá? Nas outras pessoas ficaram maravilhosas, eu quero ver se em mim também vai ficar assim. Eu vou pegar o meu blush, que eu amo, que esse aqui, gente, é no tom 3, tá? E esse iluminador, que é da Intense, que o tom dele, gente, o tom dele é o perolado, tá? Eu vou pegar um pouquinho dele, ele é um iluminador em stick, tá? Eu vou aplicar aqui na minha mão, no dorso da minha mão, ele, abrir bem esse produto. Que é um dos iluminadores que eu mais gosto também, porque ele é perfeito, tá? Ele é muito, muito, muito bonito mesmo. Pegar o meu blush e eu vou aplicar aqui por cima desse iluminador, tá? Aplicar bastante aqui, que eu quero ver como é que vai ficar. E agora é só a gente vir com um pincelzinho, pegar esse pincel aqui e misturar esses dois produtos, porque aí a gente tem um blush mais perolado, mais acintinado, assim, realmente um blush mais com brilho, que é o que eu quero. Bom, gente, eu tô aplicando ele aqui e assim, essa misturinha é boa, tá? Só que eu senti que tirou muita pigmentação do blush, tá? O meu blush, ele é super pigmentado. E aqui, ele ficou bem mais translúcido, assim. Porém, essa questão do brilho, realmente, de virar um blush, é um blush mais levinho, né? Virou um blush bem mais levinho. Só que ele tem um glow muito bonito. Realmente, deixou um glow muito, 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 muito lindo. Só que eu senti que talvez aqui eu vou tentar aplicar mais blush e menos iluminador, pra gente ver se volta um pouco mais essa pigmentação, porque eu sou a louca do blush, tá? Eu gosto muito do blush chinelada mesmo, então aqui eu senti ele muito levinho. Vamos lá, vou pegar de novo o blush. Aqui eu já usei praticamente todos os produtos que tinha, tá? Então eu vou aplicar mais blush do que iluminador. Um pouquinho mais ali do iluminador, aplicando aqui uma pequena camadinha. Só pra gente ver se a gente vai conseguir trazer esse acetinado realmente. E a pigmentação, né? Que é o que eu mais senti falta. Vamos lá. Tá, agora veio mais. Agora veio a pigmentação que eu queria, entendeu? Agora veio. E sim, gente, esse truque tá super aprovado. Só que eu acredito que vocês façam com um blush. Acredito que se vocês fizerem com um blush cremoso, né? Pegar um pouquinho ali, colocar na mão e colocar um pouquinho mais do iluminador, eu acredito que fique um pouquinho melhor por conta da pigmentação, tá? Esse blush aqui que eu tenho, ele seca muito rápido, né? Então aqui talvez seja um pouquinho de... Talvez eu tenha um pouco de dificuldade, realmente, para trabalhar com questões de pigmentação. Mas fica um blush muito bonito, realmente um brilho maravilhoso. Inclusive desse lado que eu coloquei menos iluminador, ficou um brilho muito mais sutil, né? Um brilho assim, mais natural, mais bonitinho mesmo. Então eu gostei muito dessa técnica. A gente realmente só tem que aprender ali a dosar um pouco mais os produtos. Mas ficou muito, 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 muito bonito. Agora eu vou vir com o meu corretivo, tá? O meu favorito. Que esse aqui é o da Fabelli. É aquele corretivo baratinho, que funciona, que é super bom, tem uma durabilidade maravilhosa, que, inclusive, ele não promete ser resistente à água, mas eu sinto que ele resiste muito, principalmente a suor, tá? Ele rende muito, tá? Você aplica pouca coisa, ele rende bastante. E também tem uma cobertura muito, 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 muito boa, tá? Eu gosto muito aqui desse corretivo. Ele é realmente muito, muito, muito bom. Inclusive, tô voltando com aquela técnica, tá? De aplicar o corretivo com pincel, que é uma coisa que as gringas ali, todas as blogueirinhas gringas estavam fazendo, né? E eu nunca tinha feito, porque eu sempre fui muito acostumada a aplicar corretivo e produtos cremosos no geral com a esponjinha. E agora que eu peguei realmente a prática para aplicar com o pincel, eu percebi que realmente, gente, a pigmentação e a cobertura desse produto fica muito maior. Ele triplica realmente com o pincel. Então, gente, eu gosto muito de aplicar, tá? Peguei esse novo vício para aplicar corretivo com pincel. E aí depois eu só venho com a esponjinha realmente para dar acabamento aqui nesse corretivo.
e fica tudo maravilhoso. Uma alta cobertura e também um acabamento perfeito, tá? Eu amei essa técnica de verdade. Eu vou pegar um pouquinho daquele corretivo mais claro que a gente já usou na pálpebra pra gente poder dar um pouquinho mais de iluminação pra esse rosto, tá? Então eu vou aplicar aqui bem pertinho do nariz, tá? Só pra gente iluminar realmente, eu aplico um corretivo mais claro. Ah, gente, os dois tons aí um pouco mais claro que o tom da minha pele mesmo. Só que bem aqui no centro, tá vendo? Bem perto do nariz mesmo. Pra gente já poder dar aquele truque, né, de luz e sombra pra poder afinar o nariz, tá? E também eu gosto de aplicar um pouquinho em cima, pra gente iluminar o centro do nariz mesmo, tá? E eu pego um pouquinho mais desse corretivo mais claro e eu aplico tanto aqui embaixo no queixo, pra gente também fazer aquela transição de luz e sombra, e aplicar um pouquinho no centro da minha testa, tá? Quem tem ali a testa bem pequenininha, esse truque de aplicar um corretivo mais claro, ele vai te ajudar a aumentar um pouquinho ela, né? Pra gente ter ali essa diferença, realmente, essa plástica que a gente consegue fazer com o corretivo e o contorno. E agora, meus amores, bastante pó, tá? Usamos muito produtos cremosos e também produtos mais hidratantes. Então eu gosto de vir com bastante pó quando eu uso produtos assim, porque eu sinto que a durabilidade fica muito, muito, muito maior. Então eu vou tacar bastante pó nessa pele. E vou vir principalmente aqui onde a gente aplicou o corretivo mais claro, daqui bem rente ao nariz, e a gente puxa pra cá. Pra gente já fazer esse lifting, né, bem bonito aí, maravilhoso, que todo mundo ama, né, deixar o rosto bem ali, bem pra cima, bem maravilhoso, aquela famosa plástica que a gente ama fazer. Eu também gosto de aplicar um pouquinho de pó aqui, arrastando e deixando ele mais assim, pra gente conseguir deixar esse contorno mais marcadinho mesmo, tá? Quem gosta de deixar o contorno bem marcado, é só vir com um pó aqui embaixo, ó, que fica tudo maravilhoso, bem marcadão, bem maquiagem de Kardashian. E agora eu vou vir com um blush em pó, tá? Vou só realmente selar esse blush, não vou selar o contorno. E como eu falei pra vocês, esse contorno ele tem uma durabilidade muito boa. Eu já aproveitei pra passar o pó também um pouquinho por cima, pra gente deixar bem seladinho. Então eu não tenho necessidade de vir realmente com o contorno por cima. A não ser que você queira deixar ele bem marcadão, aí você realmente vem com um contorno em pó. Eu não quero uma coisa um pouco mais leve, então eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou vir com esse blush aqui, que ele é da Anitta, tá? Ele é um blush ultra fino, tá? E é aquele blush que eu já falei aqui pra vocês, que é muito pigmentado, tá? Tem que vir com a mão bem leve, por isso que eu gosto de vir até com um pincel fofão, pra gente ter um pouquinho mais de controle sobre esse produto. Então eu aplico aqui, ó, um pouquinho só, trago só um pouquinho aqui pra amassando o rosto, um pouquinho no queixo, que eu gosto muito de aplicar também, e já era, gente. Pouca coisa que a gente aplica já dá pro rosto inteiro. Eu venho com um pincel fofão só pra gente arrastar, tá? Todo esse pó, tira todo realmente, já aplica aqui um pouquinho em cima do contorno também, entendeu? Tira tudo. E aí, agora a gente vem trabalhando com o iluminador, que é a parte mais importante dessa maquiagem. Vou vir com um pincel um pouquinho menor, tá? Que eu geralmente uso pra iluminador. E eu vou vir com esse duo de iluminadores aqui da Ruby Rose, tá? Com o tom dourado, tá bom, meus amores? Então eu vou vir aqui aplicando no pincel e direto vou aplicar aqui na minha pele. E olha o brilho desse iluminador. Eu gosto de aplicar iluminador na testa também, porque eu sinto que fica algo bem mais profissional, tá? Gente, esse iluminador aqui da Ruby Rose, a gente não dá nada por ele, né? Mas ele é uma bomba, gente. Olha como ele brilha. Pouca coisa que eu apliquei, eu tive que vir com um pincelzinho de blush, aplicar ali um pouco por cima, porque realmente foi um estouro de brilho, tá? Ele é aquele iluminador que você pega pouquinha coisa e você passa no rosto inteiro, tá? Maravilhoso, porque dura horrores. Agora de rímel, pra gente conseguir finalizar realmente esse olho, eu vou vir com essa máscara de cílios aqui da Vivai, que o nome dela é Ted, gente, uma patinha, gente, coisa mais linda! E eu gosto muito desse rímel, por mais que eu não use muito ele, né, não seja muito acostumada a usar ele, ele é muito bom e eu sinto que deixa meus cílios tão bonitos, gente.
tão bonitos. Eu sinto que ele dá uma certa alongada, não é muito grande, né? Até porque meus cílios não é muito grande. Mas ele alonga legal, tá? Fica bem bonito assim no olho mesmo. E eu vou aplicar em cima. E antes de eu aplicar ele embaixo, eu vou vir com um pincel pequenininho, tá? Vim com um pincel assim mais pequenininho. E aquela primeira sombra que a gente usou da paleta da Obsidian, tá? Pra gente conseguir fazer um esfumadinho bem pouca coisa realmente, assim, só pra não dizer que não tem nada aqui na parte de baixo, tá? Só pra gente fazer um esfumado bem singelo aqui com essa sombra embaixo. Bem assim, galera, passando bem devagar. Eu até troquei um pouquinho o pincel, porque eu senti que ele tava muito pequenininho. Então eu vi com um pouquinho maior, só pra gente já fazer, assim, esse esfumado. Parece que não, mas dá uma diferença muito grande pra maquiagem, tá? Fica algo bem mais profissional, bem mais bonitinho. E aí, agora sim, a gente vem com a máscara de cílios nos cílios inferiores, tá? A gente já aplica assim. Eu gosto de aplicar pouquinha coisa, tá? Realmente, só nos cílios mais que aparece no finalzinho. Eu nem gosto de aplicar tanto. Só pra ficar completa essa maquiagem. Fica muito bonito, né? Fica parecendo cílios de boneca. Agora, pra gente conseguir finalizar essa maquiagem, eu vou pra parte da boca. E eu vou aplicar esse lápis aqui da Eudora, tá? Que eu gosto muito dele. Eu vou aplicar ele bem aqui na minha boca. Ele tem um tonzinho bem cor de boca mesmo. Então eu só vou contornar aqui só pra gente deixar mais bonitinho. E já vou vir com um batom meio gloss, que eu amo. Bom, gente, minha boca levemente contornada. Agora eu vou vir com esse batom aqui, que ele é da Nina Secrets, tá? Ele é um marronzinho muito bonito, tá? E ele não é mate, tá? Ele é tipo um gloss, assim. Eu gosto muito dele. O tom dele é o caramelo. Caramelo 5, tá? Eu achei ele muito bonito. É um tomzinho de marrom tão bonitinho, tão gostoso, tá? Ele tem um cheiro também muito, muito, muito gostoso. Lembra muito um chocolate acaramelizado. Muito, muito, muito bom. E simples assim, terminei a minha maquiagem, gente. Eu quero muito saber o que vocês acharam, gente. Olha que coisa linda! Gente, esse olho com esse prata muito bonito, né? O preto também dando um destaque. E essa pele, então, impecável! Tudo isso pra comemorar um ano desse canal maravilhoso, né, gente? Esse canal que eu amo tanto e principalmente a vocês. Um agradecimento muito grande. Então eu fiz uma maquiagem aí que há muito tempo eu não faço, né? Que é justamente esse prata e tudo mais. Que eu acho que eu nunca trouxe uma maquiagem prata aqui pro canal. Então uma grande novidade aí pra vocês, né? Eu fico muito, muito, muito feliz por vocês terem me acompanhado nesse um ano. Por vocês estarem comigo aí por todo esse tempo, né? 365 dias não é pouca coisa, tá? Eu tô sempre aqui, todo sábado, trazendo vídeo pra vocês, trazendo novidades. Eu tô muito feliz por completar um ano, sempre ao lado de vocês sempre pertinho de mim, eu sempre tentando ser o mais próximo de vocês possível. Enfim, gente, o vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, não se esquece de deixar muito like aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações pra vocês não perderem nada, tá? Muito obrigada por estarem comigo. Um super beijo e tchau!